Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos mostrar como foi o julgamento do agravo regimental interposto pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e pelo deputado federal Pedro Paulo, também do Rio de Janeiro, no inquérito 4435. Eu conversei com a ex-ministra do TSE, Luciana Lócio, sobre o tema de hoje, mas antes ela nos explica o que é agravo regimental. O agravo regimental é o recurso cabível contra uma decisão monocrática do juiz, do ministro, do desembargador. As partes que fazem parte deste processo, autor e réu, eles podem recorrer de uma decisão monocrática. Todo e qualquer juiz pode decidir monocraticamente as questões. E o agravo regimental é justamente o recurso cabível contra esta decisão para que a temática seja levada à apreciação do órgão colegiado. No caso, no Supremo Tribunal Federal, ou vai para o plenário ou para as turmas, a depender da competência do caso. O recurso contestou a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Nessa decisão, ele entendeu que a competência para analisar o caso não é do STF e seria, sim, da Justiça do Estado, porque os possíveis delitos não teriam sido praticados durante o mandato parlamentar. O caso chegou a ser analisado pela primeira turma do Supremo, mas os ministros entenderam que seria melhor análise do plenário, com todos os ministros. Por que isso acontece? Em razão da grande repercussão do caso, as turmas do Supremo Tribunal Federal podem afetar determinados julgamentos ao colegiado maior, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal, composto pelos 11 ministros, a fim de sedimentar o entendimento para que não haja decisões distintas de ambas as turmas. Logo no início da sessão, o relator esclareceu o pedido dos acusados e a posição da Procuradoria-Geral da República. Destaca haver fatos sob investigação referentes aos anos 2010, 2012 e 2014. Quanto ao fato ocorrido no ano 2014, assevera tratar-se de solicitação e recebimento pelo investigado deputado federal Pedro Paulo de aproximadamente R$300 mil do Grupo Odebrecht, a título de doação ilegal vinculada à campanha para a reeleição ao citado cargo. O investigado Eduardo Paes, segundo o órgão acusador, teria sido um dos facilitadores da transação, no que é contatado o delator Benedito Júnior, diretor da empresa, viabilizando o repasse do dinheiro. A própria Procuradora-Geral reforçou o entendimento de que compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes cometidos pelos acusados, mesmo que tenham relação com crimes eleitorais. Por ter uma regra constitucional exaustiva que compreende toda a definição da competência criminal da Justiça Federal, é que o Ministério Público sustenta que essa competência é absoluta, ela é improrrogável, ela não pode ser alterada, modificada, prorrogada ou de qualquer modo afetada por uma lei ordinária, uma norma infralegal que venha a alterar a Constituição. Os advogados dos acusados, autores do agravo regimental, discordaram. Disseram que a jurisprudência do Supremo é que os crimes sejam julgados na justiça correspondente. Vamos ouvir um deles. Há pelo menos 20 anos, senhor presidente, pelo menos 20 anos, o plenário do Supremo Tribunal Federal adota esse mesmo entendimento que agora, 30 anos depois da vigência da Constituição de 88, desagrada ao Ministério Público. Há pelo menos 20 anos. Cito aqui, por todos, o julgamento do conflito de competência número 7033, da relatoria do ministro Sidney Sanches, julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 1996. A mesma questão foi decidida aqui. E mais, em novembro do ano passado, a Corte Especial do STJ, à unanimidade, no julgamento do agravo regimental na ação penal número 865, da relatoria do ministro Herman Benjamin, enfrentou, não foi outra questão parecida, foi exatamente esta questão. A questão foi posta ali e a Corte Especial do STJ rechaçou
a pretensão do Ministério Público posta aqui hoje em termos idênticos. Antes de passar a palavra ao relator para o voto, o presidente do Supremo fez questão de lembrar que todos os ministros do STF fazem ou fizeram parte do Tribunal Superior Eleitoral, muitos deles como o presidente, e afirmou que a Justiça Eleitoral é sim célere e eficiente. E deu um exemplo. Em uma eleição municipal, registra 550 mil candidaturas. Isso significa, doutora Raquel Dodge, Vossa Excelência, que é, ademais de Procuradora-Geral da República, a Procuradora-Geral Eleitoral. Numa eleição municipal, 550 mil pedidos de registro de candidaturas. Isso são 550 mil processos. Isso significa, ministro Celso de Mello, 550 mil prestações de contas. Só aí, ministro Marco Aurélio, 1.100.000 processos automaticamente que são julgados rapidamente pelo Judiciário Eleitoral. A ex-ministra do TSE, Luciana Lócio, concordou com a fala do presidente do Supremo. Concordo em gênero, número e grau. A Justiça Eleitoral é um case de sucesso no Poder Judiciário. Ela é uma justiça exemplar. E todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que por lá passam, saem de lá com essa, não só com essa impressão, mas com essa certeza e convicção. Porque a Justiça Eleitoral, por ser uma justiça especializada, ela não é de conhecimento de todos. E eu só posso atribuir essas afirmações de que a Justiça Eleitoral não estaria preparada para receber esses processos, porque foram feitas em razão do desconhecimento da Justiça Eleitoral. De volta ao julgamento, o presidente do STF passou a palavra ao relator para voto. Provejo parcialmente o agravo protocolado pelos investigados para, no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo e, quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Considerada a remessa por conexão à Justiça Eleitoral, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência relativamente ao delito de evasão de divisas da Justiça Federal. É o meu voto, presidente, que chegou, como eu disse, a ser proferido no âmbito da primeira turma. O ministro Marco Aurélio fez questão de lembrar que o voto dele foi o mesmo proferido na primeira turma, quando esta analisou o caso. Nesta reta final de primeiro bloco, vamos mostrar o segundo voto. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que a Justiça Eleitoral é formada por juízes de direito, acostumados a julgar casos de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes eleitorais. O mesmo acontece com o Ministério Público, formado por promotores que fazem as vezes do MP eleitoral nos estados. Acompanho o eminente ministro relator, os fatos ocorridos em 2014 em relação ao deputado federal Pedro Paulo devem permanecer aqui no Supremo Tribunal Federal. Os segundo e terceiro grupos de 2010 e 2012, todos os fatos, os crimes eleitorais, em tese, imputados aos agentes e os crimes conexos, devem ser remetidos à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e livremente distribuídos. Eu convido você a continuar com a gente. O Grandes Julgamentos vai para o intervalo e volta daqui a pouco. O Grandes Julgamentos está de volta. O assunto de hoje é o julgamento do 4º agravo regimental do inquérito 4435 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Trata-se da definição de competência para julgamento de supostos crimes comuns que tenham conexão com crimes eleitorais. Justiça comum ou justiça eleitoral.
Eu lembro que na data da sessão, em março, já havia antiga jurisprudência do Supremo que seguia o que diz a Constituição, que nesses casos a Justiça Eleitoral é que deve julgar. Vamos ver os detalhes da acusação no tribunal de origem. Os supostos crimes teriam sido cometidos em 2010, 2012 e 2014. Executivos e ex-executivos do grupo Odebrecht declararam em delação premiada que em 2010 o então candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, teria recebido 3 milhões de reais de forma ilícita para a campanha. Eduardo Paes, que era prefeito do Rio à época, teria intermediado o acerto. Já em 2012, os delatores disseram que o ex-prefeito teria recebido 15 milhões de reais. O dinheiro seria usado na reeleição do político. Em troca, ainda segundo os delatores, Eduardo Paes faria contratos com o grupo para obras das Olimpíadas de 2016. Essa operação teria sido facilitada pelo deputado Pedro Paulo, que coordenava a campanha eleitoral. Já o fato relativo ao ano de 2014, o deputado Pedro Paulo teria recebido 300 mil reais, também do grupo Odebrecht, para aplicar na reeleição. Os crimes dos quais são acusados são corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral. No primeiro bloco, você viu os votos dos ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. Vamos agora ao terceiro voto. O ministro Edson Fachin divergiu dos votos anteriores e propôs o seguinte: a remessa de cópia dos autos da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012, no que concerne a questão eleitoral, e 2014. E segundo, o encaminhamento por igual, simetricamente, dos autos à sessão judiciária do Rio de Janeiro para apuração mediante livre distribuição a uma de suas varas criminais federais dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012. E esse é o voto que eu trago à colação e ao debate deste colegiado. O voto do ministro Edson Fachin foi no dia 13 de março. A sessão foi suspensa e seria retomada no dia seguinte. Na abertura, o presidente do STF proclamou o resultado parcial. Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, e Alexandre de Moraes, que davam parcial provimento ao agravo interposto, e do voto do ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento aos agravos, mas em dimensão um pouco diversa, o julgamento foi suspenso para continuidade na data de hoje e passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para então proferir o seu voto. O voto do ministro Roberto Barroso durou 45 minutos. Ele citou a jurisprudência do Supremo e lembrou de outra, do STJ. A prática jurisprudencial, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu em sentido diverso. E há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça fixando a competência da Justiça Federal nos casos em que houvesse concurso de crime de competência da Justiça Federal e de competência da Justiça Eleitoral. Depois declarou a posição pessoal quanto ao caso e o voto, um diverso do outro. Não o meu voto, mas a minha posição é que, mesmo nos casos de Caixa 2, a investigação deve iniciar na Justiça Federal, para que, ao final da investigação, se constatar que somente há o crime de falsidade ideológica, falsidade eleitoral, ideológica eleitoral, vá para a Justiça Eleitoral. Se houver corrupção, fique na Justiça Federal. O voto do ministro Roberto Barroso, portanto, acompanhou o voto divergente, aberto pelo ministro Edson Fachin. Em seguida, a sessão passou a ouvir a ministra Rosa Weber. Eu chamo a atenção para o voto da ministra porque ela é a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e poderá se deparar com ações semelhantes às que estão sendo julgadas pelo STF, caso os ministros decidam mandá-las
à Justiça Eleitoral. No início da fala, ela lamentou o desprestígio com que a Justiça Eleitoral tem sido tratada. É lamentável, senhor presidente, repito, esteja a Justiça Eleitoral, data vênia por equivocado enfoque dado à questão jurídica debatida nestes autos, a ser alvo de manifestações que terminam por desprestigiá-la ou a empanar-lhe a qualificação, pois nem sempre o outro escuta o que se está a dizer ou o que se pretendeu dizer. Tenho a maior honra e o maior orgulho em presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia. Depois, foi para o voto. Quanto aos fatos supostamente praticados nos anos de 2010 e 2014, meu voto, acompanhando aqui o ministro Fachin, é no sentido, e também o ministro Luiz Roberto, no sentido da remessa dos autos para a Justiça Eleitoral de primeiro grau do Rio de Janeiro. Quanto aos fatos de 2012, o meu voto também, acompanhando a divergência, é no sentido da cisão da investigação. O ministro Luiz Fux, ocupando temporariamente a presidência da sessão, votou da mesa. Eu entendo que a competência da Justiça Federal, estabelecida na Constituição Federal, é uma competência absoluta. E que a competência da Justiça Eleitoral, estabelecida na Constituição Federal, também é uma competência absoluta. E chego à conclusão porque em razão da matéria. E aí eu chego à conclusão de que as competências absolutas, elas são improrrogáveis. A prorrogação da competência pela conexão só se dá no caso de competência relativa. Isso significa dizer que a Justiça Federal tem a sua competência e a Justiça Eleitoral tem a sua competência, e um não ganha a competência do outro, porque a prorrogação da competência significa dizer que um órgão perde a competência e o outro assume a competência. E como a competência é absoluta, não há possibilidade desses órgãos, à luz da Constituição, perderem a sua competência absoluta constitucional. Com essa explicação, o ministro seguiu a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e registrou o posicionamento de que a fase inquisitorial não autoriza o judiciário a reenquadrar condutas e remeter os autos à justiça que entende ser competente. Com voto, a gente dá uma pausa no programa. O Grande Julgamentos de hoje relata como foi a sessão que julgou o 4º agravo regimental do inquérito 4435, o processo que decidiu o destino das investigações contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo. Em resumo, o processo questiona ao Supremo se supostos crimes cometidos durante o período eleitoral e outros crimes comuns conexos que beneficiem o candidato devem ser julgados pela Justiça Comum ou Eleitoral. Até agora mostramos 6 votos. 4 ministros entenderam que parte da apuração deve ser dividida entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. 2 ministros deram provimento parcial ao agravo. Entenderam que parte das ações deve ser mantida no Supremo e outra parte, sim, enviada à Justiça Eleitoral. Este último entendimento reflete a jurisprudência do Supremo. Vamos agora a mais um voto? Ministra Carmen Lúcia. Logo no início, ela revelou que integraria a corrente divergente de votos, inaugurada pelo ministro Edson Fachin, ou seja, a cisão de parte da apuração entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. A previsão, inclusive, tanto do inciso 2 do artigo 78 do Código de Processo Penal, quanto no inciso 4 do artigo 35 do Código Eleitoral, foram editados, foram aperfeiçoados, quando sequer estava em curso no Brasil a Justiça Federal. O que, de alguma forma, se não norteia de forma definitiva a interpretação para que caiba a Justiça
Federal o julgamento desses crimes, com a cisão dos processos e o encaminhamento por declinação de competência à Justiça Eleitoral, que for o que disser respeito à falsidade ideológica eleitoral, e ao mais à Justiça Federal, tenho para mim que a melhor interpretação é exatamente no sentido de que esta é a interpretação que melhor atende à finalidade da norma constitucional. Por esta razão, senhor presidente, como disse inicialmente, de uma forma muito breve, eu acompanho integralmente o voto do ministro Edson Fachin, que inaugurou a divergência e conclui exatamente como sua excelência. Como voto, senhor presidente. Até aquele momento, 5 ministros haviam votado com a divergência. Portanto, faltava apenas um para formar maioria. Atenção total aos últimos 4 votos, a começar com o ministro Ricardo Lewandowski. Ainda que combinado com o crime de lavagem de dinheiro, imputado aos acusados pelo MPF, pelo Ministério Público Federal, na inicial da PET 5.700, tal circunstância não deixou de atrair a competência da Justiça Especializada. Acompanho integralmente o voto do eminente relator para dar parcial provimento ao agravo, de maneira que se remeta o feito à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, salvo quanto aos fatos ocorridos em 2014, cujo exame permanecerá no Supremo Tribunal Federal, prejudicado o agravo da PGR. O voto seguinte foi do ministro Gilmar Mendes. Ele citou o artigo publicado por 3 juristas especialistas no tema. Mudrovich, Felipe Carvalho e Gabriel Ursi dizem: a escolha histórica de atribuir à Justiça Eleitoral a competência para julgar os crimes comuns conexos às infrações eleitorais reflete, em verdade, um pensamento político-constitucional que remonta a meados do século XX do Brasil, de que assuntos eleitorais, incluindo aqueles referentes ao processamento de delitos praticados dentro desse contexto, são centrais para a manutenção da democracia. Para garantir que não apenas os interesses da União, como também a atividade parlamentar e do Poder Executivo traduzam da forma mais fidedigna possível os desígnios da população, é recomendável que o processamento dos crimes relacionados ao ilícito eleitoral seja apurado em conjunto a este, por também consistirem em expedientes por meio dos quais a lisura do procedimento eleitoral foi comprometido. Essa era a lógica. Se os crimes conexos aos ilícitos eleitorais dispõem de aptidão para afetar o exercício da vontade popular através do voto e, em maior medida, o próprio funcionamento da democracia, a sua apuração deve ser feita por aquele âmbito que foi gestado e desenvolvido visando a proteção desses interesses, qual seja a Justiça Eleitoral. Os 2 últimos votos que mostramos fez com que a corrente inaugurada pelo relator, ministro Marco Aurélio, somasse 4 votos. Já a corrente inaugurada pela divergência, do ministro Edson Fachin, somou 5 votos. Os 2 votos restantes, que mostraremos agora, seriam decisivos. O voto do ministro Celso de Mello durou 50 minutos. Ele foi minucioso em basear o voto e disse que a segunda turma do tribunal não tem promovido inovação ao considerar a Justiça Eleitoral competente para atuar em casos semelhantes aos dos autos, apenas seguindo a jurisprudência do próprio Supremo. A Justiça Eleitoral está plenamente capacitada para exercer com inteira correção, com integral apuração técnica, a jurisdição penal a propósito de tais delitos se conexos, esses delitos comuns, com os crimes eleitorais. E o Supremo Tribunal Federal tem plena consciência, senhor presidente, de que não faltarão meios para a Justiça Eleitoral bem realizar e desempenhar os encargos que lhe competem na esfera penal, presente esse contexto que veio de mencionar. O ministro Celso de Mello foi o 10º a votar. Em relação ao resultado, 5 acompanharam o entendimento do relator e outros 5 acompanharam a divergência, inaugurada pelo ministro Edson Fachin. Coube ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, o voto de Minerva, e ele seguiu o entendimento que sempre teve no tribunal. O meu voto será simplesmente reiterar os votos que eu já proferi do ponto de vista técnico-jurídico na linha da jurisprudência que existia nesta Corte anteriormente à minha própria posse. Ratifico os argumentos lá lançados e, nesse sentido, pedindo vênia,
a douta divergência que proferiu na voz dos ministros que assim votaram, a partir do ministro Luiz Edson Fachin, brilhantes e fundamentados votos, mas peço vênia para seguir a minha posição, desde que aqui cheguei, na linha de manter a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu acompanho o relator. E proclamou o resultado. O Supremo Tribunal Federal manteve a sua jurisprudência quanto ao dar, na forma do voto do relator, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, parcial provimento ao agravo interposto pelos investigados, para, no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. E prejudicado o agravo regimental interposto pela PGR, no que voltado à fixação da competência relativamente ao delito de evasão de divisas da Justiça Federal. A jurisprudência sempre foi nesse sentido. A Constituição da República é claríssima ao estabelecer a competência da Justiça Eleitoral como um ramo especializado do Poder Judiciário, de modo que, se ela é competente para julgar um determinado crime, os crimes conexos a este crime devem, por uma questão até mesmo de eficiência, na prestação jurisdicional e de celeridade, serem julgados pela mesma justiça. E assim, a gente encerra o Grande Julgamento de hoje. Assista ao nosso programa também pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até mais!